Você pratica algum esporte ou atividade física? Foi essa pergunta que o IBGE fez para milhares de brasileiros para chegar a uma conclusão pouco animadora. Apenas 38% da população está se exercitando. Curiosamente, num pequeno espaço do país, o Distrito Federal, com 3 milhões de pessoas, mais de 50% dos entrevistados responderam afirmativamente à pesquisa. Tempo livre disponível, maior renda per capita, espaços públicos propícios. O que será que faz o brasiliense largar o sedentarismo e suar a camisa? E apesar de não terem praia, contam como aliado o Lago Paranoá, onde se pode praticar kitesurf, stand-up paddle e a canoagem. O Caminhos da reportagem de hoje percorreu a cidade, parques, quadras e até as águas para explicar por que Brasília pode ser considerada a capital nacional da atividade física. O corpo é uma máquina de adaptação. Ele se adapta à atividade e à falta de atividade. Brasília é diferente, sim. Você pode ir no parque agora, né? Tá super cheio, as academias estão lotadas. Eu sempre gostei de ser fitness mesmo, magrinha, sabe? Eu gosto desse físico, eu acho que não perde a feminilidade, não perde a elegância. O meu remédio é a atividade física. Além do remédio dos normais, a atividade física você faz se sentir bem. Nem sempre foi assim. Exercitar-se, aproveitar os espaços públicos, correr atrás de uma bola, ir à praia, era algo impensável no Brasil do século XIX. As primeiras práticas esportivas, elas não eram entendidas como fator de contribuição para a saúde, nem para a higiene, nem para a compleição física. Eram jogos, né? Espetáculos públicos nos quais as pessoas buscavam simplesmente para se divertir com o aspecto competitivo. A partir, notadamente, dos anos 1850, a gente está gerando o início da gestação de uma cultura física, de uma cultura corporal, né, assim, que vai misturar discursos médicos com o ramo do entretenimento, com a prática esportiva. Especificamente no Rio de Janeiro, que era a capital do país naquela época, um esporte se sobressaiu e foi o responsável pelo início do culto ao corpo. O grande esporte que celebra esse novo momento é o remo. Então, o remo é o esporte que vai primeiro desenvolver um discurso de que aquilo ali traz uma contribuição para a saúde. É o remo que vai apresentar um novo modelo de homem público, um homem forte, com os músculos desenvolvidos. É só a partir do remo que, de fato, a prática esportiva começa a dialogar mais profundamente com a ginástica e com a ideia de prática de atividades físicas. Rapazes discutiam muca em toda parte. Pela cidade, jovens outrora raquíticos e balofos ostentavam largos peitorais, e a cinta fina e a perna nervosa e a musculatura herculeana dos braços. Era o delírio do remo, era a paixão dos esportes. Vasco da Gama, né? Clube de regatas Flamengo, clube de futebol e regatas Botafogo, né? Então você vê que os clubes que têm referência hoje do futebol eram, na verdade, clubes de remo, né? O remo ainda resiste, mas não é o esporte preferido do brasileiro. Há várias outras formas de se alcançar um corpo vistoso e ganhar músculos. Academias estão por toda parte. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Academias mostrou que há mais de 34 mil estabelecimentos desse tipo no país e que mais de 9 milhões de pessoas estão matriculadas. Eu espero que não seja uma moda, né? Que as pessoas atentem para o corpo como no sentido de buscar a saúde e a qualidade de vida. Mas é a partir de 1980 que realmente as academias passam a ser uma febre na cidade. Isso tem a ver com o desenvolvimento definitivo de uma cultura do espetáculo, de uma cultura de massa e uma cultura do espetáculo, né, assim, muito pautada pelos modelos de corpo exibidos pela televisão. Ready to change feet, cha, cha, cha. Tanta preocupação com a saúde e com o corpo fez com que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE,
incluísse as atividades físicas na sua pesquisa nacional por amostra de domicílios a pedido do Ministério do Esporte. Eles pediram que a gente investigasse esporte separado de atividade física. E a partir daí pensar como é que eles poderiam encaminhar e estimular as pessoas que não praticam nenhuma coisa nem a outra. A pesquisa foi bastante minuciosa e revelou que a população mais sedentária está no Nordeste do país, com apenas 36,3% de praticantes de esportes ou atividades físicas, que o Amazonas tem o maior número percentual de esportistas amadores no país, que apesar das mulheres serem maioria no país, são os homens que predominam na hora de fazer exercícios. E também achou resultados óbvios. Nenhum esporte supera o futebol na preferência masculina. Para eles, a pelada do fim de semana é a forma mais comum de se exercitar. No caso do esporte, o homem pratica muito mais. E a modalidade é o futebol. Tá? No caso de atividade física, o percentual de mulheres que pratica é maior. E aí é a caminhada e a ginástica de academia. Tá? E a gente vê essa diferença também no tipo do que se pratica pela frequência na semana, que é o do homem uma vez por semana, novamente o futebol, com duração de mais de hora, e a mulher faz de 3 a 4 vezes por semana, de duração de 40 minutos a 1 hora, que é o horáriozinho da aula, né? Uma vez por semana vale? Para a pesquisa do IBGE, sim. Para um educador físico, não. Faz o futebol no domingo e aí acha que no outro domingo ele vai estar preparado. Mas ao longo da semana, se ele não fez nenhum tipo de atividade, ele perdeu toda aquela adaptação que foi gerada naquele futebolzinho do fim de semana. Então é como se ele estivesse fazendo pela primeira vez. E aí ele fica cada vez mais suscetível a ter um tipo de lesão. Somando as 5 regiões, a média de pessoas se exercitando ainda é pequena, 38%. Ou seja, temos um contingente de 100 milhões de brasileiros com idade acima dos 15 anos que estão parados. O motivo principal declarado pelos sedentários é a falta de tempo. A vida hoje dessa juventude é muito diferente dos jovens de 20 anos atrás. As atividades são outras. Eles passam de 3 a 4 horas por dia na frente do computador e da televisão, né? Então, esse é um outro fator que tem que ser levado em consideração quando a gente vê que a maior parte deles diz que não faz porque não gosta e porque não quer, né? Então, porque se gasta muito tempo parado. E quem diria, o Rio de Janeiro, sede dos últimos Jogos Olímpicos, contribui muito para sermos uma nação de sedentários. Em todo o estado do Rio, apenas 32% das pessoas estão fazendo atividade física ou esportes. No outro extremo está o Distrito Federal, que tem mais da metade de sua população se exercitando regularmente. É que o Rio de Janeiro é um estado que tem uma população mais idosa, né? E a gente viu que quanto também maior a idade, menos pratica. A população população residente de Brasília é uma população que está voltada para o mercado de trabalho, né? Nem muito criança, nem muito idoso, né? Então pode ter alguma coisa de efeito demográfico aí. Eu acho que a disposição mesmo geográfica da cidade, os espaços, né, que a gente tem públicos. Brasília, nós temos mais de 70 parques, né? Então, assim, propicia. E o brasiliense gosta dessa prática esportiva ao ar livre. Você vê claramente, se você for no Parque da Cidade, nos demais parques, ou até mesmo na Esplanada, você vai ver alguém numa bike, ou alguém correndo. Quer dizer, a gente fica muito focado nessa coisa de Brasília, política e poder, mas, assim, Brasília tem, assim, uma capacidade física e uma competência para a prática esportiva que é impressionante. Então, essa coisa da cidade parque é uma cidade que as pessoas têm condição de usar, elas têm respiração, elas têm verde, têm junto com a casa. Não é eu tenho uma casa e tenho uma praça perto da minha casa quando eu vou, ou perto ou longe, mas que eu vou para lá. Aqui a gente vive num parque permanentemente, aqui dentro do plano piloto, é lógico. Neste pequeno quadradinho, que é o Distrito Federal, há 72 parques, 33 deles abertos ao público e propícios às atividades físicas. Seja no plano piloto, seja nas chamadas cidades satélites, esses espaços ajudam a explicar por que o brasiliense vive se exercitando. A ausência de litoral? Que nada. Isso aqui é o Parque da Cidade, no centro de Brasília, a praia de todo brasiliense. Eternizado na música da Legião Urbana como local em que a Mônica de moto e o Eduardo de camelo se encontram,
O parque da cidade tem 420 hectares de área verde no centro da capital, ideal para atividades físicas e até para aprender um esporte tipicamente praiano. Gratuito, é um bom espaço, iluminado, segurança na medida do possível, é satisfatório, né? É bem movimentado. À noite a gente pega mais essa comunidade que sai do trabalho, né? Às vezes o cara acha muito estressante ir para uma academia, já está trancado no trabalho o dia inteiro, então o cara quer ver gente, respirar o ar puro e vir bater a bolinha dele aqui num ambiente aberto, né? Mais sossegado, mais relaxado, né? As quadras ficaram de herança para Brasília após uma etapa do Circuito Nacional de Vôlei de Praia. E com o apoio da federação local, o projeto Nosso Centro de Treinamento se tornou um incentivador do esporte. É a academia ideal para o servidor público Reinaldo, que vem do Paranoá, cidade satélite, a 22 quilômetros do parque. Baixei peso, melhorei qualidade de vida, saúde por inteiro, né? A gente tenta melhorar porque aqui, como é um pouco mais pesado, às vezes é um pouco mais puxado, o treinamento não é como correr no asfalto. Aqui você tem que fazer o dobro de força, e se você estiver pesado, comendo muito, você sente. Os parques ajudam a explicar o embalo fitness de Brasília, mas o que será que motiva um batalhão de pessoas a acordar cedinho no domingo e participar de uma das muitas corridas de rua da capital? Domingo, 7 horas da manhã, muita gente gostaria de estar na cama. Mas essa turma daí não. Vieram para uma atividade que reúne todos os perfis e as únicas exigências são o tênis, a rua e disposição. Eu acho que é o vício, a vontade, o gosto que a corrida dá, assim, a sensação de um prazer mesmo que depois da corrida você tem. A endorfina realmente vicia. Não é todo mundo que tem essa disposição, mas eu acho que o bem-estar que a gente consegue depois de uma atividade física dessa, vale a pena qualquer sacrifício. Todo final de semana tem uma corrida de rua, às vezes mais de uma. Atividade de rua, desde 2008 que eu acompanho em Brasília, só cresce, né? Cada final de semana, há 8 anos atrás, era uma corrida por fim de semana, quando tinha todo final de semana. Atualmente é possível encontrar 2, 3 corridas de rua para cada final de semana. O advogado Matheus e o aposentado Denis são exemplos desta safra de atletas amadores que Brasília produz. Não estão brigando por pódio, estão ali pelo simples prazer de correr. Hoje eu vou correr 10 km. E essa corrida de hoje, a etapa Pontão, é a que eu considero uma das mais bonitas, porque ela dá a volta em 2 pontes. Aí você está no lado do lago, você vê um visual muito bonito. Ainda mais uma hora dessa, né? O que eu sempre tive vontade de fazer foi uma maratona. E não tinha tempo, porque a maratona demanda uns treinos longos. E o meu serviço eu viajava todo mês. Então, quando eu viajava, eu não podia fazer treino. Aí eu falei, bom, quando eu aposentar, eu vou fazer essa maratona. E foi dito e feito. Aposentei e fiz a maratona. Então, agora eu estou satisfeito. Maratona é demais e até 10 quilômetros já é uma distância considerável. É preciso estar preparado. A febre do esporte na cidade é um filão para educadores físicos, fisioterapeutas, ortopedistas e nutricionistas, que podem ser contratados para orientar esses atletas anônimos. Quando você está bem orientado, você tende a ter melhores resultados, né? Essa é uma relação entre o profissional e o aluno e o professor, de uma certa responsabilidade, onde a gente tende, com o nosso trabalho, a nossa formação, fazer com que o aluno chegue aonde ele gostaria de chegar, correndo, né? Para melhorar a saúde, para diminuir peso, para chegar a uma prova que ele gostaria, correr um pouco mais, correr mais rápido. E aí o nosso papel, ele se encaixa nesse momento, né? Mais de 50 minutos depois, nossos 2 heróis cruzaram a linha de chegada. Felizes, é claro. Foi abaixo do que eu esperava. O meu objetivo era 52, né? Aí fiz 50, 25. Minha meta era 53, fiz 51. Correr para mim é isso, tá vendo? Estabelecer meta, cumprir e ainda superar. Amparada por personal trainer, assessoria esportiva e nutricionista, a professora de História, Juscelia, entra para competir quase todo final de semana. Para quem tem uma rotina de vida semelhante a uma maratona, correr 10 quilômetros deve ser fácil. Eu trabalho das 9h30 da manhã às 23 horas todos os dias. E ainda acordo às 5 da manhã para fazer musculação e para correr. E finais de semana também eu corro, então assim, é de mim, eu sou muito intensa.
Acordar cedo parece ser um ponto em comum entre todas essas pessoas que foram picadas pelo esporte. O carteiro Fabiano é um desses exemplos de quem burla qualquer adversidade para correr. O horário de deslocamento até o trabalho é o tempo do seu treinamento. E olha, que não é pertinho não. 6h50 da manhã, eu tô com sono e você tá todo disposto aí para correr daí até onde? Até o Gama. Para o pessoal que não é daqui do Distrito Federal, a gente está no Recanto das Emas, até o Gama dá quanto? Dá 15 a 18. E esse tempo, 15 a 18 quilômetros? Isso. E você faz em quanto tempo? Eu vou para 1 hora. 1 hora de corrida? Isso. Tem um terminal de ônibus ali, tu não quer ir de ônibus não? Não. Tu quer ir correndo? Vou treinando. Então tá bom. Longe dos parques públicos e da beleza de correr à beira do lago, Fabiano tem o precário e arriscado acostamento da BR-251 como pista. Seu ritmo impressiona, entre 13 e 15 km por hora. Na DF-480 as condições melhoram. É a reta final para chegar até o centro de distribuição domiciliária dos Correios, após 59 minutos e 30 segundos e muitas gotas de suor. Comecei por esporte e não consegue mais parar. Não consigo parar. Se eu paro, eu não durmo direito, fico estressado e com a atividade física... Você dorme bem? Durmo bem. O funcionário dos Correios que dispensa o Vale Transporte não tem o privilégio de um trabalho interno. Sua rotina é tão longa quanto o percurso. Então, ele tem um setor que ele faz a distribuição, que é em torno de 10 km de percorrida ainda. 10 km ainda caminhando agora? Carregando peso na bolsa, né? Para quem tem tanta preparação física, entregar cartas pelas ruas do Gama é um exercício fácil. Correios! Vai dormir, rapaz! E na hora de voltar para casa, Fabiano, topa mais 15 quilômetros? A volta é de ônibus, porque o treinamento já encerrou. Aí... à noite, se for, aí eu só vou alongar uns 10 minutos para poder a musculatura relaxar. No próximo bloco, vamos discutir como o alto poder aquisitivo influencia a prática de atividades físicas no Distrito Federal e mostrar como a população aproveita a cidade para atividades como a calistenia, o crossfit e o remo. A capital do Brasil reúne várias características que ajudam a explicar por que aqui a população faz mais atividades físicas. Com seus ministérios, tribunais, forças armadas e congresso, além dos órgãos da administração local, Brasília acolhe boa parte dos funcionários públicos. O fluxo migratório revela uma característica peculiar no DF. Mais da metade da população nasceu em outro estado e muitos chegam aqui no auge da vida adulta. Brasília tem uma característica peculiar por ser uma sociedade prioritariamente de pessoas solteiras com maior faixa etária, né? Então, que é uma coisa absolutamente distinta de outros lugares do país. De uma maneira geral, os empregos públicos oferecem estabilidade, eventualmente uma jornada de trabalho reduzida e mais flexível em relação à iniciativa privada e melhores salários. E no Distrito Federal, a relação é clara. É a unidade da federação de maior renda domiciliar per capita, com R$ 2.351. Em segundo lugar está São Paulo, com distantes R$ 1.723. A possibilidade de negociação com seu chefe, às vezes, é maior quando você trabalha no serviço público do que quando você trabalha numa iniciativa privada, em que os horários são mais restritivos, né? Eu acho que isso é um aspecto que deve pesar seguramente nesse dado estatístico. Uma pesquisa do Instituto Geofúsio em 2016 destacou que Brasília tem percentualmente os 3 primeiros bairros com mais domicílios de classe A e B do Brasil: a Asa Sul do Plano Piloto, o Lago Sul e o Sudoeste. Outro estudo de 2003, realizado pela Companhia de Planejamento do DF, mostrou que se o Lago Sul fosse um estado independente, teria a melhor qualidade de vida do mundo. Com o crescimento econômico que a gente teve no país ao longo dos anos, sobretudo dos últimos 10 ou 12 anos, eu acho que isso fez diferença para que as pessoas pudessem olhar um pouco e se cuidar um pouco mais. Brasília, o Distrito Federal, é um caso sui generis, né? Ele sempre aparece nas pesquisas como tendo um grande índice de pessoas que praticam atividade física.
Até a gente poderia sugerir ou inferir, né, que Brasília, a capital principalmente, né, ela tem ou atende a um modelo de cultura do músculo, né, da ideia de você ter o corpo perfeito, o corpo musculoso, o corpo que você quer exibir, que você quer mostrar. A pesquisa do IBGE identifica a tendência que é nacional. Quanto maior a renda, maior a prática de atividades físicas. Entre os que têm renda domiciliar per capita de até meio salário mínimo por mês, 31,1% praticam algum exercício. E esse índice vai crescendo até alcançar os 65,2% de praticantes, entre os que ganham a partir de 5 salários mínimos. E no caso do Distrito Federal, isso tem a ver com classe social. Assim, o Distrito Federal tem um conjunto muito grande de pessoas de classe média e classe média alta, em função da sua condição, funcionários públicos, empresas, né, assim, que nos dias de hoje registram a atividade física como um hábito cotidiano mais do que as pessoas das camadas populares. Assim, por que isso acontece? Porque, em geral, nos lugares onde moram as camadas populares, há menos instalações esportivas disponíveis. Ou essas instalações não são da mesma qualidade do que aquelas instalações de quem mora nas regiões consideradas mais ricas da cidade. E segundo, porque as camadas populares trabalham muito e perdem muito tempo de vida em transporte. A alta renda do brasiliense alimenta o mercado fitness. Quem mora na capital conta proporcionalmente com o maior número de academias por habitantes. Segundo a Associação Brasileira de Academias, em 2015 o Distrito Federal tinha 809 estabelecimentos, um para cada 3.755 pessoas. Se a gente for ver a atual situação fitness, né, a gente vai observar que a academia abre em toda esquina, digamos assim. É bom porque as pessoas, né, podem procurar sempre um espaço para poder estar fazendo treinamento, e é bom também para o profissional. Só que sempre procurar um local, um ambiente com professores qualificados, isso é muito importante, até para a segurança do próprio aluno. E as academias inovam nos serviços ofertados. A gravidez, ela tem um incentivo, né, de saúde da mãe procurar uma academia ou procurar um exercício para poder ter o bem-estar e ter uma gravidez saudável. E com isso ela continua a treinar, então isso incentiva com certeza ela a sair do sedentarismo e praticar uma atividade física para sempre, para o resto da vida. Nesta academia, há a oferta de um programa de atividades para gestantes, pós-partos e bebês, com aulas como hidroginástica, musculação e funcional. O Sling Dance é uma delas. Mãe e bebê dançam bem juntinhos, amarrados por um pano. Porque essa parte do pós-parto é muito solitária em casa, né, com o nenenzinho. E aí a gente encontrou muita alegria aqui, o pessoal bem animado. Dançamos, ele também se acalma muito, ele sempre dorme, é muito legal. Eu já praticava exercício físico antes da gravidez, eu continuei na gravidez com os exercícios assim voltados para a grávida mesmo, então era indicado para a gravidez. E aí o pós-parto fica muito mais fácil da gente retornar para as atividades físicas e o corpo também retornar para o que era antes, né? Os benefícios são inúmeros. O acesso a instalações adequadas auxilia os moradores de Brasília, sobretudo nas áreas do Plano Piloto. O Lago Paranoá é uma delas. Planejado para aumentar a umidade do ar da capital, o lago se tornou um espaço importante para a prática de esportes aquáticos. Eu venho de segunda a sexta, chego por volta das 6h30 e é um espetáculo ver o sol nascer, aproveitar esse lago, fazer essa atividade ao ar livre, remar os barcos coletivos, tem aquela interação. Então tudo isso me motiva. É um grande privilégio nosso aqui em Brasília ter esse lago para poder fazer esse tipo de esporte, né? E os resultados podem surpreender. Uma hora de aula de remo, por exemplo, consome cerca de 800 calorias. O remo ele proporciona grupos diversos, porque tem gente que procura o remo para perda de peso e o remo atende, tem gente que está procurando o remo para reabilitação, ou remo para competição, ou remo justamente só para lazer. Então ele dá esse leque de opções, né? Uma pessoa, uma criança de 9 ou um idoso de 90 anos pode estar fazendo a prática, porque realmente o remo é para todos. Comecei por hobby mesmo, brincadeira, para fazer uma atividade física,
Só que eu fui tomando gosto e agora eu treino para competir. Mudou bastante, condicionamento, resistência. Hoje em dia eu consigo fazer muito mais coisas. Viagens de turismo, eu caminho muito mais, eu aproveito muito mais os lugares. Patrícia curou uma dor nas costas com o remo. Uma felicidade sempre vir para o lago, estar em contato com a natureza, sente o sol, é revitalizante. É uma alegria e ter uma turma legal. Então, assim, eu acho que ter felicidade para mim é a coisa mais importante, eu busco isso. Então, eu sou feliz aqui. No caso do para-atleta Karl Breiner, a canoagem foi dessas surpresas positivas. Depois que sofreu uma lesão na coluna e ficou paraplégico, a dedicação ao esporte trouxe resultados objetivos, como entrar para a seleção brasileira com apenas 8 meses de prática. E os benefícios vão além. A canoagem, ela veio na minha vida como uma forma de me sentir capaz. E vendo assim, quando eu sento no caiaque, eu fico de igual para igual. Você não vê deficiência dentro do caiaque, você vê uma pessoa remando. O Lago Paranoá é perfeito para a prática do remo, ele dá perfeitas condições, ele tem um espaço muito superior a outros lugares onde o pessoal treina de alto rendimento, um exemplo seria o Rio de Janeiro. A Lagoa Rodrigo de Freitas tem 7 quilômetros de extensão, o Lago Paranoá tem quase 80 quilômetros. Brasília é a capital do esporte, né? E esse lago aqui é difícil ter em outras cidades. Eu conheço pessoal que treina e pratica canoagem de velocidade em lagos de pequeno porte, de 300, 400 metros. Então, esse lago aqui é sensacional. Parques e praças também oferecem diversidade de atividades, independentemente da renda. Áreas para caminhada e ciclismo, quadras e pontos de encontro comunitário fazem parte de uma política de incentivo à prática esportiva. A gente percebe claramente na cultura do brasiliense que ele entende, ele tem essa percepção não só da questão estética, que a gente vê muito nas academias e tudo, mas é a questão realmente de saúde e bem-estar. Não é só a questão da renda per capita, é uma questão de cultura que se está mudando e que aos poucos ela está sendo difundida ali de uma forma geral em toda a cidade. Essa turma aqui optou pela calistenia. Galera, é o seguinte, isso aqui é um grupo aberto, a gente não tem aquele acompanhamento individualizado, certo? O que a gente sempre recomenda? O que a gente está aqui é pregando saúde. A gente quer que você saia daqui estimulado a praticar outras atividades físicas, que na quarta, no sábado, no domingo que nós nos encontramos aqui, você venha pra cá assim no gás, porque na semana você já teve esse gás, você já se preparou, certo? Isso aqui é mais um estímulo para você estar se preparando. Como eu já treino antes, então assim, não tenho tanta dificuldade. Mas eu acho que para quem vem a primeira vez, é aquilo que o professor falou, tem que respeitar o seu limite do corpo. Não ultrapassar, não ver que o outro está conseguindo e tentar fazer também, tentar conseguir alguma coisa assim. Não é uma competição. Não é uma competição. A calistenia utiliza essencialmente o peso do corpo. Por isso, espaços abertos como o parque são os mais utilizados para a prática. O treino é gratuito e aberto a quem quiser chegar. Todo dia eu fico surpreso com a quantidade de gente, com a renovação das pessoas. Vem a filha, vem a mãe, vem a netinha, vem várias pessoas. A Raíssa, que treina com o grupo há 6 meses, mostra a evolução. A vida inteira eu fiz academia, mas eu nunca tive evolução, principalmente na parte de braço, né? Que mulher prefere malhar a perna. Eu notei evolução, nesses 6 meses a evolução foi muito maior do que anos em academia. Vou fazer um, fazer duas, segura. Segura aí, 5, 4, segura aí, segura, tá acabando. Relaxa. Acabei de acompanhar uma aula do grupo de calistenia aqui no Parque de Águas Claras, no Distrito Federal. É claro, não fiz todas as atividades, era a minha primeira experiência, mas quero saber de você, Thiago. O que você está fazendo para melhorar seu condicionamento físico neste momento? Molinari, eu vim para uma academia em que rola uma atividade que eu tô até um pouquinho familiarizado, viu? É o CrossFit. Eu comecei a fazer tem mais ou menos 2 semanas. E pelo que eu conheço, eu acho que eu vou suar um pouquinho mais do que você.
CrossFit tem como base o levantamento de peso olímpico, a ginástica olímpica e o endurance, que testa a resistência do praticante. Esta academia, à beira do Lago Paranoá, tem cerca de 300 alunos. Larissa faz parte dos que sempre tiveram atividades físicas na rotina, embora a rotina tenha sido o que a desmotivou nas academias convencionais e a fez partir para o boxe, o espaço para a prática do CrossFit. Desde criança já mudei muito de atividade. Já fiz academia, já fiz jazz, já fiz balé, já fiz natação, mas nada me prendia, assim. Eu fazia um tempo, parava. Aí teve um tempo que eu fiquei mais na corrida, mas também desisti. Esse foi o que eu fiquei mais tempo mesmo. O custo para subir em caixas, jogar bolas pesadas para cima e levantar barras sai entre R$ 250 e R$ 340 reais. Os diferenciais em um espaço como esse são os equipamentos e o acompanhamento profissional, mas os exercícios podem ser cumpridos em espaços públicos. É possível você praticar o CrossFit ao ar livre, com menos aparelhos, né, em locais onde você não tenha um custo tão alto por não ter uma aparelhagem tão vasta. Mas, na minha opinião, acaba que você fica limitado dentro do que é a proposta do CrossFit. A proposta do CrossFit é ser variado, ser intenso, né? E funcional, extremamente funcional. Eu até tentei acompanhar a Larissa no treinamento, mas a intensidade que ela e a turma desenvolvem estão bem acima da minha. No começo assusta. Meus amigos que não fazem falam que não vão porque não vão conseguir fazer. E realmente você vê todo mundo conseguindo fazer um exercício que você não consegue, mas assim, os professores sempre tentam adaptar para os iniciantes e a evolução é muito rápida. Se você se dedica, em um mês você já consegue fazer muita coisa que você não conseguia. O Brasil já é o segundo país com mais boxes no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, onde surgiu a modalidade. A procura é muito grande, aí acho que já passou da modinha, né, que o pessoal fala. Já deixou de ser modinha, hoje em dia já é uma realidade, já é um esporte praticado e muito no Brasil. Em alguns casos, a prática da atividade física vai além e vira um estilo de vida. No 10º Campeonato de Fisiculturismo de Brasília, encontramos os atletas que se dedicam quase que exclusivamente ao corpo. A representante comercial Silvia começou a treinar pesado há 1 ano. Eu sempre gostei de rotina, mas quando você leva o fisiculturismo a sério, você tem que, além de gostar de rotina, você praticar ela. E assim, todos os dias, levantar no mesmo horário, a comida, as minhas refeições todas tocam no celular. O grande diferencial do fisiculturismo é isso. Você tem um atleta de prova rápida, um atleta de 100 metros, o objetivo dele é diminuir o tempo naquela prova. Então ele faz tudo que treinamento, toda a alimentação dele é voltada para isso. No caso do fisiculturismo, tudo o que a gente faz é voltado para moldar o corpo. Tudo é voltado para fazer com que o corpo se transforme para a apresentação final, que é o dia do palco. A colombiana Isabel, 40 anos, treina há 6 e reforça que o fisiculturismo é um estilo de vida. É um esporte que você pratica 24 horas por dia. Você dorme, você sabe que as horas que está dormindo está anabolizando, ou seja, seu corpo está crescendo. De manhã, o seu café da manhã é regrado. Durante o dia, você come cada 3 horas. Quando a gente entra no vestiário dos atletas do fisiculturismo, principalmente para quem está com 25% de gordura corporal, parece que eles são seres de outro planeta. Mas não, são humanos com uma rígida rotina de alimentação e de exercícios. Por isso, o fisiculturismo é um esporte e estará, inclusive, nos Jogos Pan-Americanos de 2019. Ainda assim, o esporte é rodeado por preconceitos e mitos. As pessoas relacionam muito o esporte ao anabolizante. Então, assim, por quê? Porque as pessoas levam exatamente a característica do corpo com o uso do anabolizante. Se você for pensar em todos os esportes, não tem nenhum esporte olímpico
que não tenha um exemplo de pessoa sendo pega pelo anabolizante. O uso de suplementos como a creatina, glutamina, BCAAs e multivitamínicos também é questionado. A gente tem que tirar um pouco esse preconceito, né, que a gente tem em relação à suplementação. Ela pode estar sendo usada de forma errada por vários profissionais? Sim, ok. Mas ela usada de forma certa, ela é benéfica. O Conselho Federal de Nutricionistas recomenda que a prescrição de suplementos seja feita por meio de receita que contenha dosagem e o tempo de uso. Produtos que não são ingeridos por via oral, ou seja, aqueles injetáveis, estão vedados, assim como os que não têm registro na Anvisa. A máxima do equilíbrio vale aqui também. Nada ao extremo é saudável. Eu acho que o equilíbrio, até dentro do esporte, é o mais saudável. Sempre fazendo exames, uma dieta acompanhada direitinho com o endocrinologista, tudo muito, muito correto, tudo muito certo, graças a Deus. Eu me sinto muito mais saudável, muito mais disposta. Dou muitas aulas. Eu hoje não pego gripe, né? A gente que faz musculação, a gente tem uma imunidade muito maior. A gente suplementa, a gente tem uma equipe de médico, endocrinologista, fisioterapeuta, nutricionista. Nem todo mundo precisa ter uma equipe tão completa, mas o que não pode faltar é uma boa orientação. A maioria das doenças hoje em dia estão relacionadas ao sedentarismo, né? As doenças da modernidade estão relacionadas ao sedentarismo, mas o fato de você indiscriminadamente se convencer disso e querer fazer atividade física sem o mínimo de orientação, pode você ficar suscetível a ter uma situação, né, até mais grave do que se você tivesse simplesmente parado. Uma vez no afã da pessoa querer gastar muita energia, começa a fazer uma atividade física muito intensa, com um volume muito grande, sem dar o descanso necessário, isso pode provocar lesões ósseas repetitivas, que pode provocar uma lesão séria como uma fratura de estresse, que é uma fratura seríssima de se recuperar, demora muito tempo para ter uma recuperação. No próximo bloco, vamos mostrar como as pessoas com deficiência e os idosos com mal de Parkinson também conseguem se exercitar na capital do país e ainda apresentar os Centros Olímpicos do Distrito Federal. Asa Norte, plano piloto de Brasília, 7h30 da manhã. No inverno, o frio deveria desmotivar muita gente a praticar atividades ao ar livre. Mas os adeptos do Tai Chi Chuan não abrem mão dos benefícios físicos, emocionais e até espirituais. Totalmente aberta, gratuita, não tem pré-requisito nenhum. Você tem gente praticando aqui de semi-adolescentes, pessoas com 18, 19 anos e gente com 80 anos, 90 anos, né? É uma coisa fenomenal, né? Os movimentos leves e o exercício que valoriza a respiração, típicos de uma arte milenar oriental, são uma terapia para o advogado Vitor Jimenez. Eu descobri o Tai Chi de outubro do ano passado, que eu percebi que o Tai Chi era muito bom para quem tem doença de Parkinson. Para qualquer doença, inclusive, né? Isso me tem trazido uma qualidade de vida muito boa e eu sinto necessidade, digamos, a mesma coisa que tomar medicamento todo dia, você sente a vontade de fazer o exercício. Há 6 anos, Vitor tem mal de Parkinson, doença neurológica degenerativa, e busca na prática equilíbrio e reabilitação. Eu hoje continuo normalmente meu trabalho, meu movimento, eu continuo tendo minha autonomia, né? E as coisas eu faço com mais tranquilidade, né? Com mais equilíbrio, sem essa euforia que antigamente fazia. No país inteiro, pessoas com mais de 60 anos são as que menos fazem atividades físicas. Apenas 27% responderam que estão se exercitando. O Tai Chi Chuan, menos desgastante, acaba se adequando às necessidades da terceira idade. É uma prática que consiste numa meditação, numa automassagem, num alongamento muito cuidadoso, né? Que você trabalha quase que todas as articulações do corpo. Você no Tai Chi trabalha muito a circulação. Os idosos com mal de Parkinson também podem se exercitar na Universidade de Brasília.
Nessa determinada área do encéfalo que é prejudicada com a doença, ela não deixa o seu movimento acontecer de forma natural. Então, nós vamos ter diversos sintomas motores. Um deles é o tremor, que é o mais conhecido, e o outro é a rigidez. Então, esse tremor e essa rigidez altera o controle motor, altera o movimento. Até hoje, sem cura, o Parkinson pode estabilizar se o paciente fizer uma atividade física. É essa a teoria da professora Lídia Bezerra, a coordenadora do projeto experimental. O que o exercício físico ele faz? As vias que controlam o movimento são várias. Uma delas é a via que está sendo prejudicada por conta da doença. Então, nós precisamos usar as que estão boas. Quanto mais você ficar ativo, mais saúde você vai ter, mais você vai frear a doença. Eu estava numa fase talvez de estresse, isso talvez seja um complicador também, e aí eu larguei tudo, parei as minhas atividades profissionais e passei a dedicar ao exercício. E aí desde 2012 até agora eu acho que a doença não tem me afetado tanto. Eu acho que estabilizei, eu não avancei muito mais a doença. Para quem tem alguma deficiência física, a prática de exercícios ou algum esporte pode ser um grande aliado. Foi no Centro de Treinamento de Educação Física Especial que o Anderson descobriu o tênis em cadeira de rodas. Ele também faz sessões na academia. A academia é uma atividade complementar, não só para o tênis, mas para o dia a dia também, para condicionamento físico, ganho de força muscular, resistência, que é uma coisa que a gente precisa muito. Por estar tocando a cadeira, acaba que nossos braços são também nossas pernas, né? Então precisa fortalecer membros superiores. O acidente em um paraquedas em 1999 freou o ímpeto esportivo por um tempo, mas logo foi possível voltar às atividades regularmente. Depois do acidente, o que eu percebi é que a vida continua e praticamente da mesma forma. Esse carrinho aqui não me traz nenhum tipo de limitação. Hoje eu poderia fazer qualquer um dos esportes que fazia antigamente. É claro que a gente ainda tem muitas questões de acessibilidade que impedem muitos colegas de sair de casa, pegar um transporte, chegar até um centro de treinamento. Eu, graças a Deus, tenho a facilidade de ter meu próprio carro. E aqui no CTF, como todo o ambiente é adaptado, então tem essa facilidade. Então, o que eu procuro falar para as pessoas é que assim, tenta, vai atrás, não se impõe uma barreira antes de tentar. A Lívia vem quebrando todas essas barreiras. Atualmente pratica adestramento, modalidade do hipismo paralímpico, e utiliza o centro de treinamento para aumentar o condicionamento físico. A gente trabalha a questão do fortalecimento, né? De fortalecer os braços. A questão do alongamento, eu também faço aula de alongamento aqui. E a questão de dentro, lá na fisioterapia, eu faço reação postural, que é para eu ter uma boa postura e estar preparada para todo tipo de reação que o cavalo tiver, eu conseguir me manter em cima do cavalo. O Centro de Treinamento de Educação Física Especial aqui em Brasília é uma grata exceção num país onde as pessoas com deficiências têm dificuldade de acesso a atividades físicas ou até mesmo a uma simples reabilitação. Aqui no CTF é possível praticar o tênis em cadeira de rodas e até mesmo uma simples musculação adaptada à capacidade de cada um. Nós temos hoje uma média de 24% de pessoas com deficiência. Então, desse percentual, eu acho que hoje nós não atingimos nem 1%. É muito pouco mesmo. Então, o que nós temos que fazer? Temos que estimular a prática de atividade. Agora, para estimular é muito importante deixar muito claro as parcerias públicas. Então, aqui em Brasília, por exemplo, nós temos uma parceria muito forte. A Escola Nacional de Administração Pública, que cede o espaço, Secretaria de Educação, os professores, e a Secretaria de Esporte, ela desenvolve o projeto de atendimento complementar no turno da tarde nos Centros Olímpicos. O Brasiliense conta com esse espaço de excelência desde 1982. As inscrições ficam abertas o ano todo. O candidato passa por uma avaliação e é encaminhado para a atividade mais propícia. O sedentarismo traz malefícios, né? Então uma pessoa que também já vem de uma sequela, então com certeza ela tem que fazer para poder tentar evoluir ou manter. A gente não promete que a pessoa vá recuperar,
porque existem lesões que você não tem possibilidade de recuperação, mas a gente pode garantir uma manutenção e qualidade de vida. E não é preciso ter uma deficiência grave para utilizar gratuitamente o centro. A Suelen veio parar aqui por causa de um quadro de escoliose, uma deformidade na coluna. Eu vim e aí fiz avaliação com o Dr. Ulisses e aí ele falou para mim, você precisa de fazer hidroestimulação, precisa de fortalecer esses músculos, porque quando você envelhecer, se eles não tiverem resistentes, você vai sofrer bastante. E realmente eu já sofria bastante de dor. Se você não procura atividade física pelo amor, vai acabar procurando pela dor. A máxima dos educadores físicos se encaixou perfeitamente na vida da aposentada Helena, 69 anos. Numa aula de rua, ela encontrou a cura para vários males ao mesmo tempo. Comecei a ganhar peso porque eu estava com hérnia de disco, nervo ciático, tornozelo torcido, doía tudo. Aí tomei os remédios, melhorou a dor, mas eu comecei a ganhar muito peso e não conseguia perder peso. Aí eu comecei a fazer alguns exercícios aqui na praça quando eu vi aqui a zumba. Aí eu falei, sabe uma coisa, eu vou fazer isso. Porque eu gosto de música, gosto de dança. Há 3 anos o professor Gil percebeu que a zumba poderia ser um filão, atraindo quem estava longe das academias. A princípio a gente vem por conta mesmo da estética e tal, o corpo mesmo, né? Mas aí depois você vê os benefícios que traz, o estresse do dia a dia, alivia muito, você tá aqui, você tá dançando, você tá suando, você esquece um pouco dos problemas. Então tem um tempo que eu venho, eu sou a aluna mais antiga dele e pra mim me agregou muita coisa, assim. Hoje eu me vejo, não me vejo mais sem fazer a zumba aqui. Eu procuro trazer o que está na moda, né? E também muito ritmo latino, variando, passos. A gente trabalha muito com repetição também, trabalhando a repetição para poder facilitar, trabalhando os dois lados, trabalhar o cérebro, a coordenação, então fica bem fácil. A academia do professor Gil é essa pracinha, o preço é de apenas R$5 por aula e o exercício é a zumba. Essa mistura de ritmos latinos que mexe com o corpo, ajuda na coordenação motora e o mais importante para elas, ajuda a perder muitas calorias também. Teve aluna minha que já perdeu 3 quilos no mês, com a boa alimentação e atividade aí de 3 vezes por semana aqui dançando mesmo, sério, chegou a perder 3 quilos já. Medi, perdi uns 3 quilos. Em quanto tempo já? Eu estou uns 4 meses. 4 meses. Isso. Vai perdendo aos poucos. Aos poucos, né? Porque também tem que fechar a boca, aí é difícil. Quem faz atividade física, chega um tempo que a atividade física começa a não dar resultado. E aí acaba procurando um nutricionista, que é o profissional responsável pela modulação, né, dietética, né, do cálculo dietético, para com que aconteça a perda de peso, o ganho de massa magra. Né? O jornalista Rafael Moura é um exemplo de quem só passou a praticar atividade física depois que entrou num programa de dieta rigorosa. Sabe aquela foto de pessoas obesas antes e depois? É bem por aí. Em 8 meses ele saiu dos 135 para 79 quilos. Eu estava parado mais de ano, podemos dizer assim. Mais de ano sem nada, sedentário mesmo. No máximo uma voltinha no parque da cidade ali, aquela coisa, mas para curtir a natureza, né? E não a questão da atividade física. Com o acompanhamento de uma clínica, Rafael reduziu o consumo diário de calorias para apenas 900, bem menos do que as 3.000 calorias que um homem adulto na sua faixa de idade normalmente ingere. Assim, o corpo passou a consumir gordura ao realizar as atividades propostas. A atividade física dentro da clínica é controlada. Diante da dieta que eles fazem, que é um pouco restrita, então a atividade ela não pode ser muito intensa. Dentro daquilo nós fazemos os testes funcionais para que o paciente consiga executar todos os exercícios com segurança e dentro daquilo que a dieta propõe, que é menos calorias, para que ele não sinta tanto desconforto ao realizar. Para manter o que conquistou, Rafael agora tem uma dieta mais próxima da normalidade e sabe que os exercícios vão acompanhá-lo por toda a vida. Me matriculei lá no futebol, vou continuar, mas o meu sonho mesmo em relação ao esporte é fazer surf.
A praia está um pouco longe, mas quem sabe, né? Passar um mês aí nas férias, eu acho que dá para encarar umas ondas aí. Surf em Brasília ainda não dá, mas outras 20 modalidades são oferecidas gratuitamente em 12 centros olímpicos em 10 cidades satélites. O projeto do governo local começou em Samambaia em 2009 e as portas estão abertas até a quem não tem pretensão nenhuma de ser atleta. Tem alguns estados que têm algumas vilas olímpicas, mas de formatos diferentes. A utilização delas de forma diferente. Já tivemos visitas de outros estados para conhecer o programa. E muitas pessoas que visitam, que vêm aqui, falam que nunca viram uma estrutura desse jeito e com essa funcionalidade e com essa quantidade de pessoas utilizando realmente a política pública. Ceilândia, a mais populosa cidade satélite do Distrito Federal, possui 2 centros olímpicos. Num deles encontramos aulas de basquete, natação, ginástica rítmica, futebol. Jovens de 15 a 17 anos são os que mais praticam atividade física no país, atingindo 57% dos entrevistados nos estados do Norte, Sul e Centro-Oeste. A gente oferece essa segurança, oferece uma atividade que vai trazer um benefício para a vida dele, para a saúde dele, e a gente sabe que mesmo que o objetivo não seria formar um atleta, a gente vai estar incentivando eles no esporte. Tira eles da ociosidade, né? Que hoje em dia a gente tem muito com a juventude, que eles querem muito informática, jogos do computador, do celular. E assim, a vivência um com o outro, né? Que tira de casa, tira da rua. Esse é o objetivo do Centro Olímpico, tirar eles da rua. O nosso objetivo não é formar campeões, mas sim formar cidadãos, que é a nossa frase e é o nosso lema. É essencial, né, para ter uma qualidade de vida, ter sempre saúde, e muitas vezes isso aí ajuda sempre a você interagir com as pessoas também, porque no basquete você usa sempre, é um jogo interativo e cooperativo. Em cada centro olímpico uma piscina, e em cada braçada os benefícios se multiplicam. Eu melhorei bastante da asma, a questão do sedentarismo também melhorei, foi fundamental para manter saudável, a questão das noites de sono, tudo melhora. A terceira Conferência Nacional do Esporte, realizada em 2010, definiu o esporte como um direito social no Brasil. No país, 1 em cada 5 pessoas está acima do peso, e o índice de obesidade cresceu 60% em 10 anos, passando de quase 12% em 2006 para 19% em 2016. No Distrito Federal, mesmo com alto índice de praticantes de atividade física, 49% da população está acima do peso. Os Centros Olímpicos, cujo orçamento anual é de 30 milhões de reais, auxiliam no combate a esse mal. E se o alto poder aquisitivo dos moradores do centro de Brasília pode ser apontado como um facilitador para as práticas esportivas, a possibilidade de acesso aos Centros Olímpicos pode explicar por que o Distrito Federal conseguiu ampliar e diversificar o perfil de quem está se exercitando, como a aposentada Maria, de 73 anos. Quem é assalariado não tem dinheiro para pagar a academia, eu mesmo não tenho. Quem pensa que a atividade física melhora apenas a aparência física é porque não sabe o bem que faz a autoestima. A satisfação é imensa com o idoso, que é o carinho, é o abraço, a satisfação, é o bem-estar, é gratificante. Poxa, todo dia, professor, estou bem em casa, depois da atividade, poxa, melhorei minha taxa, estou levando muito elogio dos meus amigos, do médico principal, do meu marido. Então, o que falta para você deixar de ser um dos 100 milhões de brasileiros que ainda estão no sedentarismo? Falta de tempo, de dinheiro, de uma instalação esportiva próxima, de uma companhia, problema de saúde, idade ou simplesmente não gostar ou não querer? Essa é uma das respostas mais ouvidas pelo IBGE. Ainda há tempo de mudar. Tudo que está relacionado a conforto está relacionado à falta de esforço físico, não precisa se movimentar. O negócio é se movimentar, seja correr, andar no parque, praticar tênis, o que for.
negócio é não ficar parado. Se você vai prescrever uma atividade física para alguém que tem um sobrepeso, mas que se sente bem com esse sobrepeso, isso tem que ser considerado. O que é que te incomoda efetivamente? Antes de tudo, a questão da conscientização, da importância, porque o esporte ele não é só questão de saúde, ele é questão de inserção social, né? Melhorou meu colesterol, meu modo de falar, que você falava cansada. Eu só andava cansada, dormo de melhor, passo amor melhor, tudo mais gostoso.